Bom, meus irmãos, nós vamos agora para o terceiro episódio, né, do mal de cada dia. Hoje nós vamos continuar falando de prisões, nós vamos continuar falando de grades, né, que nos impedem de fazer aquilo que é correto. Nós vamos continuar falando de problemas que ocorrem, né, no dia a dia, que podem fazer com que nós nos sintamos mal ou bem. Vejam, se você crê que tudo que existe, tudo que importa, tudo que acontece vem de nosso Pai, então aquilo que ocorre de mal com você durante um dia, você não pode entender aquilo como um mal que lhe ocorreu, mas sim como mais uma prova. E se você conseguir chegar ao outro lado, né, que já é o de perceber que foi uma prova, além de tudo, ainda significa que você passou por ela, você a venceu. Claro que com a ajuda do Pai, porque, como está escrito em Tiago, nós temos que lembrar sempre, né, que o Pai nos prova até onde Ele sabe que nós podemos suportar. A partir daí, Ele começa a nos dar a saída. Se nós chegarmos até o ponto que nós podemos suportar de pé, o próximo passo já é a caminho da liberdade novamente. Então, você estar cativo ou não depende muito do papel que o Pai lhe deu para que você vivesse no tempo todo em que você estiver vivo. Tem gente que diz, não, mas fulano tal, porque não sei o quê, porque ele era bonzinho, de repente ele ficou ruim, ele matou pessoas, ele traficou, ele sei lá. O que é ser bonzinho? Nós não temos nem noção, né, do que é ser bonzinho. Porque se o próprio Mashiach disse, não há um sequer bom, inclusive se incluindo nisso, como é que nós podemos ter uma noção do bom? Quem pode comprovar para você que, por exemplo, aquele que você acha bom é o bom, e aquele que você muitas vezes interpreta como o mal é o mal? Para quem ainda acredita, né, que existam os dois poderes, né, o poder das trevas e o poder da luz, aí é claro, a pessoa vai se embananar, vai se perder, vai se enrolar, né? Porque qualquer coisa passa a fazer sentido para ela. E geralmente ela utiliza essas coisas para jogar a culpa do seu próprio fracasso nelas. É muito normal, né, você entrar em certas igrejolas e você ouvir assim, né? Mas a culpa é do diabo. Como nós falamos no anterior e no anterior, né, nos lembra, né, o pai chegando para Adão e dizendo, mas quem lhe deu a fruta? E ele respondeu, a mulher que tu me deste. Quer dizer, ele não só culpou a mulher, como o próprio pai. Quando chegou para Eva e disse, mas quem te desse? Não, foi a limalha do campo que me enganou.
Então isso é uma forma, né, que o homem se utiliza, não por livre e espontânea vontade, porque nada que nós fazemos é por livre e espontânea vontade, uma vez que acho que nós já comprovamos, né, que o livre-arbítrio só existe na mente de quem não tem nada na mente, né? Daqueles que o Pai entregou realmente a operação do erro. Mas se você for analisar a si próprio, o que é imprescindível, porque as pessoas que não se analisam ou autoanalisam, elas não sabem dizer para elas mesmas, ou não conseguem ver pelos seus próprios olhos o que são. Aí então é muito comum, né, surgir o que? Os erros. Entendem? Vocês podem dizer para mim, mas o erro é inerente ao homem. Sim, mas não porque ele escolheu ser errado, mas sim porque ele foi predeterminado ao erro. Nós nunca podemos nos esquecer que cada tijolo que você constrói à sua volta para te trancar não é de sua escolha. Se você se sente uma pessoa trancada, não vem dizer que Satanás, que o diabo a está travando. Não, você está se travando. Agora, você consegue parar de se travar? Não. Porque se você está se travando, é o Pai quem está comandando que você se trave. É muito confuso isso? Eu acho tão simples. Por exemplo, eu estava aqui o dia todo querendo mandar um recado para vocês, mas alguma coisa me impedia. Eu senti sono, dormi durante o dia quase todo. Que nem eu digo sempre, né? Eu prefiro trabalhar à noite. Isso não é que eu prefira, isso sempre foi assim, então significa que o Pai me moldou dessa forma. Não adianta eu querer falar, vou trabalhar de dia, que eu chego a nem conseguir. Por outro lado, né, hoje pensando um pouco, eu pensei o seguinte, né? Minha esposa, a irmã Ana, que convivem com a gente aqui em casa, elas dormem à noite. Se eu passasse o dia inteiro aqui, em frente ao computador, não existiria nenhum tempo para que nós pudéssemos conversar. Porque o que está ocorrendo? Acordamos super cedo, todos. Nos sentamos para tomar café e passamos quase até o meio-dia conversando. Isso não é errado, isso é muito bom. Porque imagina, né, você num mundo onde só exista você. E de repente você conhece algumas outras pessoas que te compreendam ou que possam conversar com você. Isso não seria agradável? Não seria construtivo? Não seria algo que iria
engrandecer a todos. Percebem? Vejam, muitas vezes a pessoa acha que ela está sendo até perseguida, né? Pelas coisas ruins. Normalmente, quando nós nos sentimos perseguidos por algo, nós acabamos correndo do lado contrário de onde vem aquele algo, não é isso? Só o fato de nós nos virarmos e sairmos correndo, nós já perdemos. Então a pessoa que se sente perseguida e fica ali se lamuriando, essa pessoa não entendeu nada. Essa pessoa, talvez quando ela lê aquela passagem, né, em que a Yeshua diz: e aí então os perseguirão e serão atormentados, serão presos e serão mortos. Essa pessoa deve ficar assim, além de indignada, né? Porque nós sabemos que ali ele estava falando com as pessoas escolhidas, eleitas, e não com mundanos. Eu conheço gente que fala que isso é absurdo porque o pai vai defendê-lo até o fim. Outros até dizem que nem vai chegar até o fim porque vai ser arrebatado. Percebem? As grades que você acha que existem em volta de você, muitas vezes, podem ser as portas. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizerem coisas a respeito, por exemplo, do tempo que eu era testemunho de Jeová, da forma que eu vivia e da forma que eu passei a viver após conhecê-los, de que eu estava perdendo o melhor da festa. Quando, na verdade, eu estava muito bem. Veja, se você não está bem, não é um problema exterior, é interior. Tem gente que, por exemplo, não está bem porque queria uma Mercedes-Benz ou porque queria uma casa com piscina ou porque queria ganhar 100 mil reais por mês. Poxa, quem prometeu isso a ele? Pelo que eu me lembre, a maldição dizia: e do teu suor comerás. Irás plantar, semear, e ainda por cima surgirão cardos, né, que irão atrapalhar o seu trabalho. Eu não me lembro em parte nenhuma, né, de ter sido dito: não, você vai ter carros novos, você vai ter casas novas, você vai ter. Então a culpa de almejar essas coisas não é tua, é claro que não, porque o Pai já colocou você assim no mundo. Você tem que fazer parte do gado, você tem que fazer parte do rebanho que vai ser morto. Então, se você não se autoconhece, você vai passar a sua vida toda se auto-enganando. O que adianta eu falar para você: ó, isso aqui é o certo, e dali a 10 minutos eu estar cometendo aquele mesmo erro? Entendem?
É claro que eu não sou perfeito, assim como não serei enquanto o Pai não me permitir, ou o Pai não me transformar, me der um corpo incorruptível, se é que eu vou ter um. Por exemplo, olha só, isso que eu acabei de dizer. Há muitos anos, né, eu e minha esposa, a gente vive assim completamente fora do mundo. Veja, viver fora do mundo não significa correr para uma caverna. Aí é uma fuga. Aí é um problema de fuga, não um problema de viver fora do mundo. Viver fora do mundo significa você não praticar as coisas que são praticadas ao teu lado. Observe que a cada dia que passa, o mundo fica tão pior que as pessoas nem percebem o quanto. Porque elas também estão apodrecendo juntas. O plano de nosso Pai, ele envolve você não fazer parte do mundo. O plano de nosso Pai envolve você não criar armadilhas para você mesmo. Entende? O Pai cria, sim, muitas armadilhas para nós mesmos. Mas Ele nos dá a saída, né? Às vezes Ele nos prende, né, entre quatro madeiras que são 4 portas. E cada porta daquela dando, né, vamos dizer, saída para um lugar diferente. Mas ele te explica até qual porta você deve sair. Agora, se você acha que você pode, que você sabe, que você conhece, que você é o bam, com certeza você vai abrir a primeira porta que você achar que deve. Se é que você vai ver que são portas. Que pode ser que você fique ali aprisionado para sempre. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, porque o nosso Pai não é conivente com o erro. Nosso Pai não aceita o erro. Tanto que Ele não aceita, que Ele já nos fabrica ou já nos cria, né? E já escreve o que seremos e quando iremos nascer e o que vamos fazer. Por quê? Porque aqueles que Ele quer que continuem ao seu lado, aqueles que Ele quer que continuem até o final de seu plano, esses, Ele, como disse o Machia, né? Não peço que os tire do mundo. Ou seja, não é para você ir para uma caverna. Peço que os livre do mal. Por que vocês acham, né? Tem até gente tão ignorante que fala que isso foi um martírio ou, sei lá, uma matança, né? Quando o povo chegou na Terra Prometida, ele tinha a ordem de matar tudo. Até os animais. Para que o povo daquela terra que já tinha atingido um patamar de maldade muito alto, porque assim o Pai o fez, já merecia o castigo da extinção.
Agora, para que o plano dele pudesse, né, progredir, continuar, ou seja, a própria criação não parasse, o próprio povo que ele colocou ali, por mandato dele, desobedeceu a ele e manteve certas, vamos dizer, nações, tribos ali, vivendo com eles. E aí é claro, né, se você nunca pegou uma Bíblia na mão, você não vai nem saber do que eu estou falando, mas se você já pegou, você vai perceber que a influência de fora, que o Pai permitiu que entrasse, é o que acabou com o povo. Nós vemos que até nos dias de hoje, né, aqueles que se dizem povo, são os mais perdidos, né? Porque os demais não é povo, então a gente não pode exigir deles compreensão de nada mesmo, além de que o Pai os entregou à operação do erro e os cegou. Agora, aqueles que se dizem povo, aqueles que vivem como povo, aqueles que se afastam do erro, porque o Pai assim o faz, esses não tem, vamos dizer assim, outra saída. Assim como aquele que vai morrer, o que vai viver também não tem saída. Entendem? Aí alguém vai dizer, o Pai não é amor, o Pai não sei o quê. Sim, o Pai é amor. Mas o que é o amor? Se o amor não é inerente do ser humano, a não ser que o Pai lhe dê amor, assim como a fé, assim como um monte de coisas, como é que você pode dizer para mim isso é amor ou não? Observem, nós estamos vivendo, principalmente quem está vivo hoje, né, sabe muito bem disso, num momento em que não é legal estar vivo. Porque nós estamos às portas do que muitos chamam de Armagedon, Apocalipse, seja lá o que for, mas que na realidade é o término, né, da segunda parte do plano do Pai. E o início da terceira, que é o milênio. Então, nós temos que ser assim bastante seletivos, né? Porque o Pai nos dá esse poder, nos dá a ver. Então, com aquilo que nós aceitamos do que nós vemos. Porque do contrário, se algum de nós, não estou dizendo que eu estou entre esses que eu vou falar agora, amaria estar, mas não sei, ninguém sabe. Mas se algum daqueles que serão eleitos consentir com a iniquidade, praticar a iniquidade, pregar a iniquidade, pode tirar da cabecinha a ideia de que serás escolhido.
Isso é bem relatado, né? Inclusive eu não sei, acho tão gozado, né? É que no fim a gente conversa com eles e eles demonstram que se ler o livro de Mateus foi muito, né? Mas, por exemplo, o próprio Machê diz o seguinte, que naquele dia, né, muita gente virá até ele, dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres, curamos, enfim, maravilhas, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, né? Será que você já parou para ler a resposta disso? Ramachia diz o seguinte, afastai-vos, vós que cometeis a iniquidade. Eu acho que é muito claro isso, pode ser que para você não diga nada. Eu não vou lhe contar o que significa, porque se você não consegue identificar, é porque você é vaso para desonra. Bom, meus irmãos, eu vou parar aqui e nós vamos prosseguir no próximo episódio 4. Eu espero que isso possa servir de reflexão para alguém. Eu espero sinceramente que isso possa vir a trazer um pouco de alegria, um pouco de paz, um pouco de felicidade para aqueles que sofrem por causa do nome de Yahweh. Shalom, Laila Tov.